E aí pessoal, beleza? A gente vai continuar o nosso estudo acerca do movimento uniforme. Agora com um pequeno resumo e algumas questões para fixar bem o conteúdo. Beleza? Tranquilão, bem de boas, bem tranquilo. Pegue seu caderno aí, pessoal. Pegue seu lápis, pegue sua caneta e faça as anotações necessárias. Inicialmente a gente tem que lembrar das ideias centrais. Pessoal, quais são as ideias centrais? É acerca da velocidade e acerca da aceleração. O que é que você tem que lembrar? A velocidade, ela deve ser constante. Claro, se ele é um movimento uniforme, é um movimento onde a sua velocidade não muda, então a sua velocidade ela é constante. E outra, ela deve ser diferente de zero. Porque se for zero, ele vai estar em repouso. Então, eu preciso que ele esteja em movimento, claro, só que constante. Então, a sua velocidade deve ser constante. Se sua velocidade é constante, me responda aí do fundo do seu coração. Se a velocidade é constante, tem como a velocidade mudar? Não, né, professor? Se a velocidade é constante, então não existe, ó, não existe, é o símbolo, não existe mudança de velocidade. Se não existe mudança de velocidade, pessoal, isso aqui significa o quê? Que não existe também aceleração. Então, a minha aceleração, nesse caso, ela deve ser zero. Logo, se não há mudança de velocidade, não há também aceleração. A minha aceleração, ela é zero. Só que ela é constante. Constante por quê, professor? Porque não muda. Ela sempre vai ser zero. Ela é constante e ela deve ser zero ou nula. Então, as grandes informações que você tem que ter, pessoal, são essas duas. A velocidade é constante e não pode ser zero, porque tem que estar em movimento. E se a velocidade é constante, não tem como ter variação de velocidade. Logo, não tem aceleração. A partir disso, a gente cria dois conceitos, que é o movimento progressivo, que é aquele que o corpo executa para frente em relação ao referencial. Então, se aqui fosse 20, por exemplo, 20 metros, ele foi para 80, por exemplo. Então, aqui foi um movimento progressivo. Perceba que nesse caso, pessoal, o meu espaço, minha variação no espaço foi de 20 para 80. Então, ela é maior do que zero. Ela é positiva, ela cresceu à medida que o tempo passou. E se ela foi positiva, pessoal, a minha velocidade, que também depende disso aqui, ó, também vai ser positiva. Ela vai ser maior do que zero. Então, veja, se o movimento é progressivo, o meu espaço é maior do que zero. E como a velocidade depende do espaço, o meu espaço também vai ser maior do que zero. Como a gente interpreta isso em um gráfico? Bem de boas. Então aqui, por exemplo, o que acontece com o meu espaço nesse caso? O meu espaço, à medida que o tempo passa, ele aumenta. Então, à medida que o tempo passa, nesse tempo ele foi essa posição. Nesse outro tempo, ela aumentou a posição dele, foi daqui para cá. Nesse outro tempo, veja, o meu espaço também aumentou. Então, o movimento progressivo é aquele onde o espaço aumenta, ou seja, a minha posição vai sempre aumentando. E como a minha velocidade é constante, ou seja, se ela é constante, ela não muda, ou seja, ela não vai nem para cima e nem para baixo, ela é constante. E veja, ela é maior do que zero, ela está acima do zero. Logo, essa aqui é a minha velocidade. De boa, né, pessoal? Tranquilo, bem de boas. Movimento progressivo é aquele que vai para frente. Se ele vai para frente, a posição dele aumenta. Se a posição dele é maior do que zero, a velocidade é maior do que zero. E aí eu transporto isso para os gráficos, ó. Quais são os gráficos? São esses dois aqui, ó. O espaço aumenta e a velocidade é constante. Já no movimento retrógrado, é aquele que vai para trás. Então, se aqui fosse 100, por exemplo, 100 metros, aqui seria 20, por exemplo. Então, perceba que a minha posição ela diminuiu à medida que o tempo passou. Então, a gente vai ter que novamente chegar a duas conclusões. Como o espaço diminuiu, a minha mudança do espaço foi quanto? Foi negativa, foi de 80 para 20, ele perdeu. Foi menor do que zero. Foi menor do que zero porque se você for ver aqui, ó, ele perdeu 80. Viu como é negativo? Se é negativo, é menor do que zero. E como a velocidade depende desse conceito, se ele é negativo, a velocidade também vai ser negativa. E aí, quais são as conclusões disso a partir do gráfico? As mesmas. O que acontece com o meu espaço à medida que o tempo passa? Ele vai diminuir. Ó. Nesse tempo, a posição dele era essa, ó. Já diminuiu, era aqui e veio para cá. O tempo passou, a posição dele ó, já diminuiu um pouco. O tempo passou bastante,
a posição dele também passou bastante. Então veja, a posição dele vai diminuindo em direção ao zero. Vem diminuindo até chegar em zero. E a minha velocidade, bom, se a minha velocidade é negativa, ela vai estar abaixo de zero. Está aqui, ó, a minha velocidade. Minha velocidade está aqui, ela é menor do que zero. Só que veja, ela também não aumenta e nem diminui, ela é constante nesse movimento que é o chamado movimento uniforme. Beleza? Então, pessoal, não esqueçam disso quando o professor resolver questões teóricas acerca do movimento uniforme. Agora vamos a uma questão de cálculo, que diz o seguinte, ó. Um móvel em movimento uniforme varia sua posição conforme a tabela abaixo. Então, ó, no instante 0, ele foi 32, aí ele aumentou quanto? Mais 2 segundos, daqui para cá, mais 2 segundos, daqui para cá, mais 2 segundos, beleza, daqui para cá, mais 2 segundos. E quanto foi que ele aumentou a posição dele? Ó? Daqui para cá, de 32 para 40, ele aumentou mais 8 metros. De 40 para 48, mais 8 metros. Então veja, ó, ele percorreu espaços em tempos iguais em todos esses. Ó. De 48 para 52, se você fizer no dedo, ó, 58, 59, também vai dar mais 8. E de 56 para 64 também foi mais 8. Então veja, ele ganhou 8 metros a cada 2 segundos. Então se eu perguntasse aqui na letra A, qual a posição inicial? Oh, fácil, né? Qual é a posição quando o tempo é zero? Então quando o tempo é zero, tá aqui, ó, o tempo é zero, o espaço, quando o tempo é igual a zero, o espaço dele era 32. Certo? Essa aqui é uma anotação um pouco mais avançada, mas dá para você entender. O espaço, quando o tempo era zero, foi 32. E ele pergunta, aqui ó, em vermelho, quanto foi a velocidade dele. Quanto é que é a velocidade, pessoal? A velocidade é o quanto ele aumentou de espaço, dividido por quanto ele aumentou no tempo. É a variação do espaço pela variação do tempo. E aí foi quanto? Quanto foi que ele aumentou no espaço? Ó, em todos eles, ele aumentou 8. Em quanto tempo? Em 2 segundos. Dividindo um pelo outro dá quanto? 4 por 2... perdão. 8 por 2 dá 4. Então a velocidade aqui, ó, vai ser 4 metros por segundo. Metros por segundo. Beleza? Aí, pessoal, tranquilão, de boa, suave. Só dividir o espaço pelo tempo. Como ele é movimento uniforme, qualquer um desses aí vai dar a mesma velocidade. A pergunta agora aqui, ó, em verde. Ele é um movimento progressivo ou ele é um movimento retrógrado? Justifique. Bom, veja, o que acontece com a posição dele? 32, 40, 48, 50. Então veja, a posição dele está aumentando, então ele é progressivo. Por que ele é progressivo, professor? Porque a posição dele aumenta à medida que o tempo passa. Progressivo. E aí você escreve. Por que ele é progressivo? Porque a posição aumenta em relação ao tempo. A posição dele aumenta em relação ao tempo. E por último, também não tão difícil, é a função horária da posição. Ah, professor, não sei isso aqui. Sabe, cara? Lá na última aula a gente viu isso como fórmula de sorvete, né? A gente até deduziu ela. S é igual a SO mais VT. Olha aí, coisa fácil. Quando ele te pede isso aqui, pessoal, ele só quer que você faça o seguinte. Ele quer que você troque duas coisas. Ele quer que você troque a posição inicial do objeto, que dá para saber, e a velocidade do objeto, que também dá para saber. Só isso que ele quer. Ah, professor, e esse outro S aqui? E esse T? Ele não quer saber isso. Cara. Quando ele pede a função, ele pede a equação só. Então você vai substituir, ó, S é igual a quanto? Qual é a posição inicial do objeto? Qual é a posição inicial? Qual é o S0? Ó, a posição inicial dele é 32. Mais... Quanto foi a velocidade que eu achei? A velocidade aqui foi 4. 4 vezes o tempo. Só isso. Então, basicamente, o que foi que eu fiz? Eu juntei as respostas, ó, porque, veja,
Esse 32 aqui, ó, é a resposta da letra A, que é a posição inicial aqui, ó, 32. E essa velocidade aqui é a resposta da letra B, ó, letra B. Não, é a segunda parte da letra A, que é a minha velocidade, ó, que é 4. Então veja, é uma coisa completando a outra. Então se você entendeu o começo, lá bem explicadinho, que eu fiz os desenhos, achei a posição, achei a velocidade, expliquei porque ele é progressivo e a fórmula do sorvete. Cara, não tem como errar isso aqui. Beleza? Bem tranquilo. Vamos ver mais uma. Diz o seguinte. O gráfico a seguir representa a função horária do espaço de um móvel em trajetória retilínea em um movimento uniforme. É bom até ressaltar, pessoal, porque todo esse movimento que a gente estudou é em linha reta, viu? Porque o movimento, quando faz curva, tem uma aceleração, né? Uma aceleração tangencial, a gente não está no objeto de estudo dessa galera aí agora. Aí ele diz o seguinte, ó, com base, determine a velocidade, em vermelho, e a função da posição. Vamos achar logo a velocidade. Pessoal, como é que eu acho a velocidade dessa galera aqui? Cara, você já tá careca de saber, cara. É o espaço dividido pelo tempo. Beleza? Vou até fazer dentro de um coração aqui, ó. É o espaço dividido pelo tempo. Show! Então vamos lá. Qual é o espaço? Professor, não sei. Está no gráfico. O gráfico é difícil. Olha aqui, ó. Aqui ele está dizendo que é o tempo. E aqui ele está dizendo que é o espaço. Show! Então a pergunta é, quanto foi que ele mudou no espaço? Ele saiu de 50. Ó, ele saiu de 50 para 250. Quanto foi que ele aumentou? De 50 para 250, o espaço dele aumentou. Esse ΔS aqui foi 200, né, galera? Ó. 200. E qual foi o tempo que ele demorou? Está aqui o tempo. Ó. Ele disse que demorou 10 segundos. Então daqui para cá é 10 segundos. O que é que eu vou fazer? Eu vou dividir 200, olha só que coisa difícil. Vou dividir o 200, que foi o quanto ele aumentou, 200 metros. E vou dividir pelo tempo, que foi 10 segundos. Olha só que loucura, que coisa difícil. Divide aí, R$200 para 10 pessoas. Corta o zero aqui, ó. Fica 20 por 1. A velocidade vai ser 20, cara. Só isso, 20 metros por segundo. Beleza? Olha aí, ó. Bem tranquilo, bem de boa, só isso. Só isso, professor? É só isso, cara. Velocidade é pegar o espaço, o quanto foi que ele aumentou? Ah, ele aumentou 200. Dividir pelo tempo. Qual foi o tempo que ele aumentou? 10. Só isso. E aí, na letra B aqui, né, como se fosse a letra B, ele pede a função do espaço. Pessoal, função do espaço é o quê? Sorvete. Então você vai ter que escrever lá, ó. É a fórmula do S igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. E aí eu falei para você que ele só pede que você troque duas coisas. Quais são as coisas que ele quer que você troque? Ele quer que você troque a posição inicial e a velocidade. Então você vai, ó, S é igual. Qual é a posição inicial do objeto? Qual é a posição que ele começa? Olha no gráfico, 50. Ele começa na posição 50, mais... Quanto foi a velocidade? 20, né, galera? Tá aqui, ó. 20. Só isso, vezes o tempo. Lembra, ele só quer que você troque essas duas coisas aqui, ó. Trocou isso, achou a resposta. Pronto, então tá aqui como se fosse a letra A e aqui como se fosse a letra B. Beleza, pessoal? Tranquilo, só isso. Nas próximas aulas a gente vê um exercício um pouco mais complicado, mas agora é só isso que eu quero que vocês entendam, beleza? Grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima, hein? Tchau!